No primeiro mandamento, você escreveu assim, não reduzirás o Deus vivo e verdadeiro a um simples conceito teológico. Isso aqui que você está falando é muito legal, por causa que eu acho que tem algo que as pessoas ainda não sacaram, que Deus é maior do que a ideia que eu tenho sobre Deus. Perfeito. Né? E as pessoas acham que Deus é a ideia que elas têm sobre Deus, mas é errado pensar isso, né? É errado, você tem toda a razão. Por outro lado, Marco, é inevitável que nós tenhamos ideias sobre Deus. Enquanto seres inteligentes, enquanto seres pensantes, racionais, é inevitável termos ideias sobre Deus. A questão é, será que as nossas ideias sobre Deus, a nossa conceituação sobre Deus, no nosso caso, pelo menos aqui no meu caso, e creio que no seu também, enquanto cristãos evangélicos, protestantes e assim por diante, a questão que fica é, será que as minhas ideias ou conceitos sobre Deus mais se aproximam daquilo que o próprio Deus nos revelou na sua palavra, nas escrituras sagradas, isto é na Bíblia, ou não? Então essa é a questão, mas você tem toda a razão. Então às vezes nós idealizamos Deus de uma forma e achamos que essa idealização de Deus, ela reflete exatamente o que a Bíblia diz sobre ele, quando na verdade não é esse o caso. Exato. Esse ponto é importante. E até tem um problema assim que eu acho muito comum, Vailate, que é a humanização de Deus, né? Devido às pessoas terem muito conhecimento sobre o ser humano, as pessoas projetam em Deus um ser humano, né? E aí coloca Deus como se Deus sentisse raiva, ciúme e coisas assim que são próprias do ser humano, né? Perfeito. Aí nós temos alguns outros detalhes para vermos, e se você me permite, até posso tocar neles agora já de início, né? Quando nós falamos sobre Deus, eu diria que de uma perspectiva bíblica, ou que reflete na Bíblia, nós podemos dizer que Deus é um ser pessoal, né? Deus é provido de pessoalidade. O que é uma pessoa? O que, em geral, caracteriza uma pessoa? Uma pessoa é alguém que tem o seu intelecto ou razão, ela tem emoções e tem vontade. Eu não tenho problema, Marco, em, por exemplo, atribuir sentimentos a Deus. Sim. Desde que estes não sejam vistos da forma pequenada e reduzida como estes ocorrem, e você muito bem lembrou no ser humano. Então, por exemplo, falamos que Deus é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele é provido de intelecto. Você vai ver textos como de Isaías, Deus vai dizer ali, salvo engano, em Isaías 1:18, vinde e arrazoemos, ou seja, Deus chama Israel ali, as pessoas, para uma reflexão. Deus tem emoções, nós lemos na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus se irou, né? Deus é misericordioso, ele é compassivo, só que evidentemente essas emoções, digamos, em Deus, elas não ocorrem ou não se dão como se dão num ser humano. Exatamente. Na gente, aqui com a gente, essas emoções, elas podem sair do controle, né? Elas podem sair dos trilhos. Em Deus elas ocorrem de forma perfeita, né? E Deus também, claro, ele é um ser pessoal e, como tal, ele tem vontade. E a Bíblia vai falar em Romanos 12:2 sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus possui todos os aspectos ou elementos característicos de uma pessoa. Agora, é evidente que nós temos que tomar cuidado para não projetarmos em Deus, voltando à sua fala inicial muito bem dita, as nossas idealizações ou características humanas, que era o que, por exemplo, os gregos, os romanos, os pagãos da antiguidade faziam, né? Um Deus que era rixoso, que era briguento, que não tinha as suas emoções sob controle, e esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é criador, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele rege o mundo com a sua sabedoria, ele não apenas é sábio, ele é onissapiente, ele é todo sábio, é um Deus perfeito, é um Deus santo, portanto, todos os atributos ou características ou qualificações de Deus, vamos assim dizer, estão em perfeita relação e ressonância umas com as outras. Então, essa projeção psicologizada, né, do que ocorre com o ser humano em Deus, evidentemente não é bíblica. O inverso é que ocorre. Deus, por ter atributos, tanto chamados na teologia como incomunicáveis, como também comunicáveis. Quais são os atributos chamados de incomunicáveis em geral? É a ideia, por exemplo, da onipresença, da onisciência, da onipotência. Nenhum ser humano tem a eternidade, né? Mas tem atributos que Deus tem em si que ele comunica com a humanidade. Por exemplo, a bondade, o amor, o senso de justiça, do que é certo e errado, e assim por diante. Então, esses atributos comunicáveis, nós os temos, obviamente de forma
apequenada, reduzida, diminuta, imperfeita, visto que nascemos, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, ali em nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus tem isso tudo nele de forma absolutamente perfeita, sem mácula, sem nenhum tipo de erro. Né? Exato, porque assim, tudo aquilo que nós sentimos é a partir da nossa natureza caída, né? Perfeito, da nossa experiência. E se a gente for pensar até em psicologia, muitas vezes alguns sentimentos que nós temos, ele vem da falta de compreensão que nós temos sobre nós mesmos, né? Perfeito. E então é por isso que realmente, quando a gente vai pensar um sentimento em Deus, é completamente outra coisa, né? Porque Deus não vai ter as crises de identidade que nós temos. De jeito nenhum. Não é? Os traumas de infância e todas as coisas que... Ser eterno nem tem infância, né? Entendeu? É eterno. Então, pensar, por exemplo, em ciúme, né? Tem essa discussão, né? Que parece que... Se eu não me engano, tem algum texto que fala que Deus sentiu ciúme, né? Ou que Deus sente ciúme, Perfeito, né? Só que o ciúme do ser humano, os psicólogos que me corrijam, mas pelo menos em alguma instância ele vem de uma insegurança. Sim, né? Perfeito. E de uma insegurança de si próprio e de uma insegurança no outro. O ciúme em Deus já não tem como vir de uma insegurança, né? De forma Por alguma. causa que ele é plenamente sábio sobre a sua própria natureza, né? Então é diferente, né? Vai lá. Totalmente, perfeito. Tem um texto em Tiago que vai dizer, né? Vocês não sabem que o espírito que habita em vocês tem ciúmes, né? Então a ideia é de um zelo, né? Deus, por meio, por exemplo, do seu espírito, do Espírito Santo, ele habita em nós e ele tem esse zelo por nós, né? Sendo cada um de nós, seres humanos, criaturas ali, oriundos das suas mãos, das suas onipotentes mãos, Deus não quer que adoremos outros deuses, que sejamos idólatras e que, portanto, venhamos a nos perder no caminho da idolatria, enfim, adorando, amando exageradamente tudo aquilo que não é Deus. Portanto, ele é zeloso, né? Ele zela, claro, pela nossa conduta, pelo nosso caráter, para que nós o amemos, nós o sirvamos e façamos aquilo que é correspondente àquilo que encontramos na sua palavra. Então, nesse sentido, ele tem este zelo, esses ciúmes no sentido antropopático, né, usando já uma linguagem teológica, né, antropos, homem, e pathos, sentimento ou sofrimento. Isto é, sentimentos são atribuídos a Deus. Não que ele não os tenha, mais uma vez, mas ele não os tem de forma corrompida ou maculada pelo pecado, mas ele os tem, isto é, esses sentimentos, de forma plena. Porque se Deus não tiver nada que nós chamamos ou correspondemos ao sentimento, como entendermos textos como Deus amou o mundo de tal maneira? Textos como Jesus, quando ele diz, sejam misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Então, deve haver necessariamente algo em Deus que eu deva ou possa associar à misericórdia como eu a vejo de uma perspectiva humana. Senão esse link, essa correlação na fala de Jesus não faz sentido. Sejam misericordiosos como Deus o é. Então, Deus, em algum sentido, deve sê-lo. E para tal, ele deve ser provido daquilo que nós humanamente chamamos de sentimentos, evidentemente pequenos, reduzidos e pecaminosos em nós, perfeitos, absolutos, plenos e sem mácula em Deus. Sim, e tudo isso entendido a partir de uma percepção humana, né? Sim, ele se comunica conosco a partir de uma forma que a gente consiga entender, mas que não é o todo, né? Eu acho que é importante a gente entender que não é o todo, né? O Ariovaldo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que o santo que sai da minha boca é infinitamente menor do que o santo que Deus é. Verdade. Né? Então, porque o santo na minha boca é o santo que eu posso proferir dentro da minha realidade, dentro daquilo que cabe nessa palavra santo, palavra essa que não abarca tudo aquilo que Deus é, né? Tem toda a razão, concordo, né? Quando nós falamos sobre, por exemplo, a santidade de Deus, que é um tema que você agora citou aí, muito importante, né? Nós temos duas palavrinhas aí, uma hebraica e uma grega, né? O termo hebraico kadosh e o termo grego hagios, que fala sobre santo. Só que esta santidade, quando atribuída a Deus, ou quando envolve a pessoa e obras de Deus,
ela significa não apenas que Deus é santo no sentido de que ele não comete pecados, que ele é moralmente perfeito e tudo, mas santo no sentido de que ele é separado, ou seja, ele é transcendente, ele está infinitamente além de tudo que nós pedimos ou pensamos ou conjecturamos sobre ele. É evidente que quando nós falamos sobre Deus, a partir dos próprios termos que Deus nos deu, isto é, na sua palavra, na sua autorrevelação escrita, nós estaremos agindo de forma correta. Mas isso volta à sua fala inicial. Então, às vezes, as nossas ideias sobre Deus, por exemplo, as ideias sobre a santidade dele e nele, podem estar e frequentemente estão muito aquém daquilo que ele efetivamente é. Então, a melhor maneira que temos de não errar nessas conceituações, e ainda assim, inevitavelmente iremos nos equivocar vez por outra em razão da nossa humanidade, né, da nossa finitude, a melhor dessas maneiras é por meio de refletirmos aquilo que as Escrituras dizem.